tarde, muito boa noite. Nós somos o Grupo Atitude e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso bate-papo. Hoje o nosso tema será adoração e ídolos modernos. Meu nome é Armando. Meu nome é Luan. Meu nome é Rafael. Então nós iremos começar agora o nosso desenvolvimento desse tema que é muito interessante. Quando a gente pensa sobre a palavra adoração, a gente traz à memória o contexto de igreja. A igreja vem à nossa mente, né? Toda vez que a gente fala sobre adoração. Mas quando a gente pensa no mundo lá fora, essa palavra é também muito ouvida e também muito praticada lá fora. Porém, se lá fora as pessoas não adoram a Deus, o que elas adoram? E é nesse vídeo que a gente vai responder essa pergunta. Para começar essa discussão, eu queria fazer uma pergunta. Qual é o significado de adoração? Bom, um dos significados é oferecer sacrifício. Ou seja, você sacrificar parte do seu tempo, ou parte do seu intelecto, ou parte do seu pensamento, parte do seu esforço por algo. Então, sacrifício é uma forma de adoração. Palavras que também definem a adoração envolvem respeito, reverência, e a adoração ela tem uma característica interessante. Uma pessoa que adora, ela pensa muito sobre aquilo, ela vai pensar muito sobre a quem ela quer agradar, sobre quem ela quer adorar. Então, esse respeito, essa reverência, essa forte admiração, ela é algo constante na vida dessa pessoa. Ela sempre vai pensar nisso. Então, a adoração é algo muito presente na mente de quem adora. Muito bem. Quando nós trocamos Deus e colocamos qualquer outra coisa no lugar, ao invés de adorar Deus, nós adoramos qualquer outra coisa, ocorre a construção de um ídolo. Um ídolo é formado. E o que é um ídolo? Um ídolo é alguma coisa ou alguém que recebe esse sacrifício. Esse sacrifício pode ser tempo, esse sacrifício pode ser uma coisa importante, pode ser relações, esse sacrifício pode ser oferecido através do dinheiro, pode ser oferecido de muitas formas. E quando a gente troca Deus e coloca qualquer outra coisa no lugar, é um ídolo que recebe essa adoração. E todo mundo adora algo ou alguma coisa. Paulo ele vai falar em Romanos 1:25 que as pessoas trocaram a imagem de Deus, do Criador, por imagens criadas. Então nós sempre vamos colocar alguma coisa no lugar de Deus quando ele não é adorado. E um exemplo disso, de um ídolo que nós podemos ter, é a questão da segurança. Mas eu não pensei na questão da segurança, cara. Vou fazer um comentário. Um exemplo de ídolo que a gente... Tu pode gravar, né? Você tá gravando, né? Um exemplo que está caro, assim, na minha cabeça. Eu estava assistindo esses tempos o filme do Senhor dos Anéis. Assim, fui rever a série dos 3 filmes, né? E achei muito legal porque acho que tinha alguma coisa assim que não tinha ficado tão evidente para mim como nessa revisão que eu fiz, né? E lá no filme, por exemplo, o anel, ele sempre desperta, no caso nos personagens, né? Essa ocupação do altar. O que é essa ocupação do altar? É como se assim, no coração do homem existe lá algo para ser preenchido. Tem muita gente que preenche com o ego, né? A gente vai ter outros exemplos que vão ser citados aqui. E no caso, o anel, ele saciava a fome e o desejo pelo poder. Então aquela fixação do Frodo, do personagem do Frodo ou do Sméagol em manter o anel por perto, é porque o anel saciava esse vazio, esse vazio que precisava ser preenchido por algo. E o filme vai fazer uma analogia que isso se torna um fardo, né, na vida dos personagens. Então, o Senhor dos Anéis fala muito sobre a questão da idolatria e como o nosso ego é despertado por aquilo que a gente tem o desejo de ocupar no nosso coração, um altar que a gente precisa preencher. E no caso, o filme vai falar desse tal do anel, o anel de Sauron, né? Essa questão do ídolo da segurança, quando você idolatra a segurança não, mas o poder, como o Rafael falou, é bastante interessante. E existe outro ídolo também que é o dinheiro. Na crise de 2008, é uma pequena aula de economia, quem dera, né? Mas na crise financeira de 2008, ela afetou o mundo todo e ela teve origem nos Estados Unidos. Os preços dos imóveis chegaram a um valor tão absurdo que os bancos não tinham dinheiro, vários trabalhadores foram afetados e muitas pessoas entraram em crise. E é interessante ver como muitas pessoas tinham o dinheiro como um ídolo. Elas serviam, elas sacrificavam tempo com a família, sacrificavam relações, sacrificavam a própria vida que elas tinham em função do dinheiro. E quando esse ídolo desaba e quando esse mundo ele acaba, a vida delas não faz mais sentido, não faziam mais sentido. E é por isso que houve um índice de suicídios tão grande,
Porque já que aquele ídolo foi destruído, a vida das pessoas não fazia sentido. O dinheiro é o que dava significado à vida, e quando esse ídolo foi tirado delas, né, em meio a essa crise, então a vida perdia sentido e elas acabavam cometendo o suicídio. E temos mais exemplos. Tem o exemplo também do amor. No filme Fuja, por exemplo, conta a história de uma menina chamada Chloe, e ela é cadeirante, e a mãe dela, que mais pra frente vocês descobririam que não é mãe dela, se mostra uma pessoa super protetora. O amor dela passa a se tornar uma super proteção, e você começa a ver como isso é destrutivo, tanto para a mãe dela quanto para Chloe. Ela de alguma forma tenta segurar a Chloe com ela, e você descobre que ela se tornou cadeirante para que a mãe conseguisse manter ela guardada. Você descobre que as cartas das faculdades que chamavam a Chloe para ingressar nessas faculdades não chegavam até a Chloe porque a mãe dela segurava para que ela tivesse sempre a Chloe por perto. Então, esse ídolo que a Chloe se tornou para a mãe dela afetava tanto a mãe dela com essas atitudes ruins, né, quanto afetava a Chloe. Chloe se via presa, Chloe já não tinha mais o que fazer diante de tudo aquilo. Então, o momento que você cria um ídolo, você pode se afetar quanto afetar o seu ídolo. Isso que o Lua citou é muito interessante. E olha que frase, a idolatria destrói não só a pessoa que adora, mas sim aquela pessoa que recebe adoração, um ídolo. Né? A gente percebe muito isso na idolatria política. Quando a gente tem uma figura ou uma ideia que nós seguimos com unhas e dentes, e aquilo se torna um ídolo, eu não enxergo os erros daquilo, eu não enxergo as falhas, eu não enxergo os possíveis tropeços que aquela pessoa cometeu, que aquela ideia possui. Então a gente comete atrocidades para sustentar esse nosso ídolo, para fazer com que ele continue vivo, né? E tem até um caso que aconteceu com o pastor Nicodemos, né? Sim. Quando a gente pensa nesse caso do Nicodemos ele foi dar uma entrevista na revista Veja e ele foi falar sobre política, né? Ele falou sobre o Bolsonaro como um voto útil, o nosso presidente atual como um voto útil. E a massa da internet que apoia cegamente o Bolsonaro, ou seja, que idolatra o Bolsonaro, passou a atacar ele. Inclusive, aqueles irmãos da igreja, né? Nicodemos, tendo esse papel de uma liderança de igreja muito reconhecida, foi atacado, foi alvo de ataques por causa de uma questão ideológica, por causa de uma idolatria ideológica. As pessoas que idolatravam Bolsonaro deixou de enxergar o Nicodemos como um líder de igreja e passou a criticar, né? A atacar o Nicodemos. Esse lance da gente colocar, entrando no âmbito da política, né? De colocar alguém ou alguma ideia como algo superior, ou que vai resolver todos os problemas que a gente tem, não só... Eu peço desculpas e eu tento me colocar da melhor forma possível aqui, mas é um pouco infantil da nossa parte pensar dessa forma. Se a gente acredita que um político ou um partido vai acabar com todos os problemas de uma nação, a gente é muito infantil nesse sentido. E às vezes a gente acaba percebendo que esse tipo de idolatria não só vai limitar o nosso senso crítico, e cristão tem que ter um senso crítico, mas vai também dificultar muito o progresso do diálogo da política entre nós, né, entre as pessoas. Quando você deposita toda a solução em uma ideia, você acredita que ela é suficiente para resolver os problemas. E a Bíblia não vai dizer isso. A Bíblia vai dizer que uma ideia, ou uma pessoa, ou algo não resolve um problema que é transcendente. O que é isso, Rafael? Um problema transcendente. Ele não é resolvido aqui. Então, um problema que não é resolvido nesse tempo em que nós vivemos, mas fora dele, ou seja, em Jesus Cristo, a gente não pode depositar a solução em uma pessoa ou numa ideia. Uma questão interessante que vem à mente a idolatria te cega. E a gente estava pensando sobre isso. A idolatria pode acontecer dentro da igreja? Você pode estar num ambiente de adoração verdadeira, que é a igreja, e ser um idólatra? E pensamos que sim. Às vezes, você pode idolatrar tanto a sua comunidade que você tapa os seus olhos para os erros. E você deixa de ser uma pessoa crítica no sentido construtivo, né? Então, você pode ser um idólatra dentro da sua comunidade. Um ponto interessante e bem legal de se pensar nessa idolatria dentro da igreja é que por mais que um cristão ali seja convertido, ele pode cair nesses erros, idolatrar pessoas ou ideias
de repente, uma interpretação bíblica de algum fato que aconteceu ou de alguma coisa que não envolve um cerne da salvação, e essa pessoa defende isso tanto que ela não consegue exercer o amor ao próximo. E quando Jesus ele resume, né, os 2 maiores mandamentos, ele vai falar que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você troca Deus dessa posição de ser adorado, a gente vai ter dificuldades de, dentro da igreja, enfrentar opiniões diferentes e amar o nosso irmão. Tem um caso aqui, caso não, né? Na verdade é um exemplo. Às vezes, o ídolo, ele ocupa a saúde das nossas emoções, a nossa paz. Vou dar um exemplo. Se a sua paz está no seu carro, quando alguém riscar o capô do seu carro, a sua paz acabou, né? Se o seu dia é bom, se a sua felicidade está em uma coisa e essa coisa é tomada de você, você perdeu a sua paz, perdeu a sua alegria. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu vejo numa geração em que eles materializam bastante as coisas, né? A gente se apega muito às coisas, é fácil isso acontecer, né? E mesmo para quem é cristão, tem muito disso. A gente enfrenta o tempo todo esse tipo de coisa. E aí a Bíblia vai fazer uma advertência muito grande sobre isso aí não pode ser o detentor da sua paz, da sua alegria, da sua felicidade. Porque se... eu sou colecionador de filme, né? Então eu tenho lá os Blu-ray, aqueles negócios todos. Se riscar o meu disco lá e eu vou ficar... Tá dando risada. Se riscar o disco lá, poxa, nossa, eu vou ficar pirado, meu Deus, que besteira. Porque a minha paz está num negócio material, está num negócio que não pode. Então é muito complicado, a gente fica emocionalmente muito variável, muito frágil quando a gente deposita a nossa paz ou as nossas emoções em algo que é frágil, que é tomável, que é perecível, né? Muito bom. E agora, para continuar com o nosso bate-papo, não riam de mim, muito bom. Agora que a gente já discutiu o que é adoração e o que ocorre quando nós trocamos Deus e colocamos qualquer outra coisa, agora tem uma perguntinha interessante. Como Deus quer ser adorado? Como que Deus ele quer que eu o adore? É legal, eu não sei, acho que vocês não sei se está isso aqui no roteiro, mas vou improvisar aqui. Tem no livro de Malaquias, Deus vai usar o profeta Malaquias para falar. O povo estava em exílio, né, pelo Império Babilônico, e quando eles retornam para Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir o templo e começar tudo de novo, do zero, o profeta Malaquias é levantado como o último profeta para explicar para o povo como eles deveriam adorar, porque eles tinham perdido a linha de como se achegar e adorar a Deus. Então, na reconstrução da cidade, Deus precisava reconstruir o senso de culto para as pessoas. Precisava reconstruir a ideia de como se ligar a Deus de novo, né? E aí ali Deus deixa alguns padrões sobre o culto, sobre como ele quer ser adorado. E uma das coisas mais importantes que eu pontuaria aqui, não vai dar para pôr tudo, né? Mas era o ponto em que as pessoas elas estavam vivendo um período de hipocrisia. Então o que acontece? O sacerdote e a igreja de Israel, né, o povo de Israel, quando eles iam se achegar a Deus lá uma vez no ano para oferecer sacrifício, esse era o culto da época, né, eles estavam fazendo isso levando o cordeiro, que não era o perfeito. Então, como que funcionava? Ele tinha que pegar do rebanho o melhor animal, levar esse melhor animal para sacrifício, e esse sacrifício pagaria os pecados de todo aquele ano para Israel. E era assim que funcionava na antiga aliança. E o povo levava isso desleixadamente, pegava o animal, não mais aquele melhor, mas aquele capatinha defeituosa, aquele animal defeituoso. Lá, o sacerdote, ao invés de ele fazer o ritual tudo certinho como tinha que fazer, ele fazia desleixadamente. Então, eles estavam levando o culto a Deus de forma desleixada. E aí Deus corrige e assevera ao povo de que, olha, vocês não podem me adorar de qualquer jeito. Vocês não podem fazer as coisas de qualquer jeito, porque tem um jeito para se adorar. E o primeiro ponto que Deus vai colocar ali para Malaquias é: me adorem com o melhor, com a primícia. E isso está muito remetido ao ponto de que aquilo que ocupa o lugar máximo na nossa vida, a gente entrega com mais qualidade. Pode ver, se você gosta mais de gastar o seu tempo assistindo filme,
você faz isso com uma dedicação de qualidade muito maior do que para estudar para a prova de matemática. Concorda? Então, se você assiste o filme pensando, eu gosto, né? Pensando nas ideias, tá? Eu gosto de cinema, eu faço isso com dedicação. Quando eu vou estudar para algo que eu preciso, né? Que é responsabilidade também, eu já faço com desleixo. E era isso que Deus estava chamando a atenção. Se eu sou o primeiro, se eu ocupo o lugar primeiro na vida de vocês, vocês precisam fazer isso com dedicação, com qualidade. E trazendo isso para um pensamento um pouco mais atual, se pergunte naquele seu momento mais tranquilo, aquele momento mais comum da sua vida, o que vem na sua mente? Qual a primeira coisa que vem no seu coração? Essa é um bom exercício para entender qual é seu Deus, qual é seu ídolo ou qual é seu Deus. E Marcos 12:30 traz um bom norte a respeito desse sacrifício. E diz, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. E é assim a forma que Deus gosta de ser adorado. E isso entra na primícia, né? Na primícia que o Rafa usou na ilustração. O Senhor é sua primícia? O Senhor é o seu pensamento quando você levanta? O Senhor é o seu pensamento naquele momento que você já não está pensando em mais nada? No momento do elevador, igual a Armando estava falando? Quando você está subindo no elevador, está tocando aquela musiquinha e você não está pensando em nada. No que você pensa? Você pensa sobre o seu dia? Você reflete sobre como o Senhor está no seu dia? O que você vai fazer pelo Senhor, sobre o seu próximo culto ao Senhor? Ou você pensa sobre seu próximo a fazer, sobre como você vai se sacrificar pelo seu próximo hobby? Qual é seu ídolo? O pastor norte-americano Timothy Keller, ele ajuda bastante a gente nessa questão, porque ele vai nos dizer o seguinte: quando você tem esse momento e esses pensamentos vêm à tona, o que você deseja? O que você sonha? Quando você está pensando, qual é o pensamento? Você se imagina como uma pessoa perfeita em um relacionamento? Você se imagina com sucesso? Você se imagina formado? Todos esses pensamentos, se eles são recorrentes, não uma ou duas vezes, mas eles vêm sempre e você enxerga satisfação e prazer nisso, é aí que nasce a construção do nosso ídolo. E aí a gente começa a identificar o que é um ídolo e quais são os nossos ídolos. E aí a gente parte para a terceira perguntinha. Como que eu faço para destruir esse ídolo? Como destruir um ídolo? A gente parte para Mateus 11, o verso 28 até o verso 30, onde Jesus ele vai fazer um convite para nós. Ele diz o seguinte: todos os que estáis cansados e sobrecarregados, venham até mim. E ele faz esse convite porque ele entende que o peso que nós carregamos por suportar um ídolo, por colocar expectativa em uma vida perfeita, em uma carreira perfeita, em uma pessoa, em amor, em dinheiro, em uma figura política, em alguém ou uma ideia dentro ou fora da igreja, quando a gente carrega essa expectativa, é um peso tão pesado e tão pesado porque a expectativa que eu tenho de uma vida perfeita está em algo que não é perfeito. Então, a gente destrói um ídolo quando a gente entende esse convite de Jesus e quando a gente aceita ele. Porque Jesus ele fala assim: o jugo é suave e o fardo é leve. Quando a sua expectativa ela está em Deus, você não carrega o peso de um ídolo, mas sim, Deus ele te ajuda e ele segue com você nesse caminho de adoração. Eu vejo muito que nesse texto, Cristo está tratando de você não ser mais independente. Ou seja, você continua com seus projetos, você pode continuar com sua ideia sobre faculdade, mas tudo isso você vai colocar ele à frente. Ele será adorado por causa de tudo isso, por causa do seu bom trabalho exercido, ou por causa da sua escolha de faculdade, porque você foi bem nessas coisas, né? Então, tudo isso é muito bom, desde que Cristo esteja com você. Ele tira essa sua independência e não tira a sua responsabilidade sobre essas coisas da vida, mas ele caminha com você e ele é glorificado em tudo isso. Jesus está propondo aí um caminho mais excelente, né? O que o irmão está falando sobre a gente entregar o nosso fardo e pegar o jugo de Jesus. Jesus está propondo um caminho muito mais excelente, que esse caminho com ele é ele ocupando o lugar como o ídolo, como o nosso único Senhor, como o nosso maior tempo de qualidade. Nós destruímos um ídolo quando nós colocamos Cristo no lugar dele, né? É até o texto que é muito conhecido por nós, aquele: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. O nosso ídolo em tudo que fazemos deve ser o nosso Senhor, deve ser o nosso Deus, que ele é um ídolo verdadeiro, né? Isso. Deveria ser. Resumidamente falando, pessoal,
nós podemos e nós colocamos muitos ídolos. E o ídolo aqui é aquele que vai ocupar o tempo de qualidade, que vai ocupar a nossa mente na maioria do tempo. E se você identificou alguns ídolos que estão no seu coração, que estão ocupando o seu tempo, a sua mente, preste atenção neles e destrua-os antes que seja tarde demais. A gente perde muito, tanto emocionalmente, tanto fisicamente, a gente perde muito quando a gente tira Jesus do lugar dele. Então, fica a dica para você, identifique os ídolos modernos que estão dentro do seu coração, ocupando a sua mente e coloque Jesus no lugar, que tudo vai acabar bem. Boa. Pessoal, se você assistiu o vídeo até o final, se inscreva no nosso canal, assine o nosso sininho e deixe nos comentários o que você achou sobre esse vídeo. É isso aí.